Da janela pequena do seu quarto, Luísa observava o jardim impecavelmente cuidado que se estendia sob o céu crepuscular de São Paulo. O ar-condicionado mantinha o ambiente frio, um contraste gritante com o calor que ela sentia no peito. O vento artificial não secava as lágrimas que ainda umedeciam seu rosto. Ela acabará de encerrar a última conversa com sua mãe antes daquela que seria a maior mudança de sua vida. Uma mudança que acontecia dentro dos muros daquela mesma casa. Você precisa fazer isso, minha filha, dissera sua mãe, a voz fraca e trêmula do outro lado da linha, vinda de um pequeno vilarejo no sertão de Pernambuco. Ela tentava soar forte, mas a doença minava suas forças. Nossa família precisa de você. Seu pai se foi, e eu não consigo mais trabalhar na roça. Você é a nossa única esperança. Luísa respirou fundo, o peito doendo. Ela sabia o quão difícil era aquela situação. Havia deixado sua terra natal, sua mãe envelhecida e doente, para trabalhar como cuidadora na capital, uma terra estranha e gigantesca. Mas que outra escolha ela tinha? Suas vidas há muito estavam presas em um ciclo de pobreza. Cada dia era uma batalha contra a fome e as dívidas que se acumulavam na pequena venda da vila. Seus olhos se fixaram no contrato de casamento que repousava sobre a cômoda de madeira laqueada. Aquele papel era a porta de entrada para um novo mundo. Um mundo de segurança financeira, mas também de incertezas aterradoras. Ela fechou os olhos, tentando imaginar como seria sua vida a partir daquela noite. Seria capaz de suportar? Conseguiria de fato mudar o destino de sua família? A manhã seguinte a encontrou de pé, não em um aeroporto, mas diante de um espelho, vestindo um vestido simples que seu patrão, e agora futuro marido, havia comprado para ela. Suas mãos seguravam não uma mala, mas o buquê de flores brancas que pareciam zombar de sua pureza sacrificada. Em sua mente a imagem de sua mãe em uma cadeira de balanço na varanda de casa, acenando para o ônibus que a levará para longe, era vívida e dolorosa. O rosto de sua mãe parecia pálido, mas seu sorriso permaneceu, amargo e resiliente. Não se preocupe comigo, filha, sua mãe repetira na última ligação. Deus cuidará de você. Luísa a abraçou em pensamento, tentando conter as lágrimas que ameaçavam borrar a maquiagem leve que fizera. Eu prometo, mãe. Voltarei para te buscar e trazer a felicidade para todos nós. A cerimônia no cartório foi rápida e impessoal. Luísa sentia o coração pesado. Durante o trajeto de volta para a mansão no Morumbi, ela só conseguia rezar para que tudo corresse bem. Ela não sabia o que a esperava, mas uma coisa era certa, não tinha outra escolha a não ser lutar. Afonso, seu novo marido, era o dono da casa e de sua nova vida. Um homem de 77 anos, seu corpo magro, com cabelos brancos e ralos. No entanto, seu olhar ainda era penetrante, apesar das rugas que o tempo havia esculpido ao redor dos olhos. Ele a esperou na porta do cartório, com a bengala na mão direita, cumprimentando-a com um sorriso que parecia mais cansado do que feliz. Bem-vinda à família, Luísa, disse ele em um português impecável, mas com um tom formal que denunciava sua criação na elite paulistana. Espero que se sinta confortável. Luísa apenas balançou a cabeça, tentando acalmar o nervosismo que a consumia. Obrigada, seu Afonso. Ele assentiu lentamente. Falaremos sobre os detalhes mais tarde. Agora descanse. Você deve estar exausta. De volta à mansão, Luísa subiu para o quarto principal, que agora era dela. Ao abrir a porta, ficou chocada com a vastidão e o luxo do cômodo. Uma cama king size, um closet enorme e uma janela panorâmica com vista para a piscina e o jardim. Tudo era radicalmente diferente de seu pequeno quarto na casa dos fundos, onde dormira até o dia anterior. No entanto, por trás de todo aquele conforto, um sentimento estranho a assombrava. Ela sabia que sua vida jamais seria a mesma. Ali, ela começaria uma nova jornada. Uma jornada de desafios, sacrifícios e talvez, lições de vida que ela nunca esperou aprender. Sentada na beira da cama macia, ela olhou para a foto de sua mãe que colocou na mesa de cabeceira. Farei o meu melhor, mãe, sussurrou ela. Por todos nós. Do lado de fora, a brisa noturna soprava suavemente,
trazendo o perfume do jasmim do jardim. Luísa puxou o edredom de seda, tentando acalmar a mente cheia de preocupações. Os dias que viriam seriam difíceis, mas ela estava determinada a resistir por sua mãe, por sua família e por um futuro que ela esperava ser melhor. Os primeiros dias de Luísa na casa de Afonso como sua esposa foram marcados por um ritmo calmo, porém estranho. Ela tentava se acostumar com a nova rotina, que agora não incluía mais limpar a casa ou cozinhar para o patrão, mas sim acompanhá-lo, conversar e garantir que ele tomasse seus remédios. Embora Afonso fosse gentil, havia uma distância tácita entre eles. Talvez pela diferença abismal de idade, ou talvez porque Luísa ainda se sentisse uma intrusa naquele universo de luxo. No entanto, uma coisa a aliviava um pouco: Afonso nunca a tratou como um objeto que ele havia comprado. Frequentemente, ele a convidava para falar sobre sua vida no Nordeste e às vezes, até contava histórias de sua falecida esposa, Marta, que morrera há alguns anos. Pelas histórias, Luísa podia sentir a profunda solidão de Afonso, embora ele tentasse escondê-la por trás de sorrisos e de uma postura serena. Numa tarde, enquanto Luísa estava sentada na sala de estar, folheando uma revista que não conseguia ler, seu celular tocou. Ela viu o nome de Dona Cida na tela, uma vizinha próxima de sua mãe que sempre ajudava sua família. Seu coração disparou. Era raro receber notícias da sua terra, especialmente de Dona Cida. Algo importante devia ter acontecido. Alô, Dona Cida, disse Luísa, a voz trêmula ao atender a chamada. Luísa, minha filha, você está bem aí? Perguntou Dona Cida. Seu tom de voz soava preocupado. Estou bem, sim. O que houve? Por que a senhora está ligando de repente? Dona Cida ficou em silêncio por um momento, como se hesitasse em continuar. Olha, Luísa, eu ligo porque tenho más notícias sobre sua mãe. Luísa sentiu o corpo gelar. A mão que segurava o celular começou a tremer. O que a senhora quer dizer? O que aconteceu com a mãe? Sua mãe foi internada no hospital da cidade na semana passada, disse Dona Cida baixinho. O médico disse que ela está com uma doença grave, um problema nos rins crônico. A situação piorou muito, e o custo do tratamento é altíssimo. Luísa quase deixou o celular cair. Seu mundo, que já era frágil, pareceu desmoronar de vez. Ela tentou se acalmar, mas as lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Quanto dinheiro é preciso, Dona Cida? Perguntou ela, a voz embargada. Pelo menos 100 mil reais, Luísa. E isso sem contar os custos da internação e dos remédios contínuos. Eu sei que é pesado, mas precisamos encontrar um jeito rápido. Luísa fechou os olhos com força, tentando conter o soluço. 100 mil reais. Como ela poderia conseguir tanto dinheiro? Seu salário como cuidador era bom para os padrões de sua vila, mas essa quantia era inimaginável. Ela mal havia começado a trabalhar e ainda não tinha recebido seu primeiro pagamento. Foi essa notícia que dias antes a levará a aceitar a proposta de Afonso. Tudo bem, Dona Cida. Eu já estou resolvendo, disse Luísa finalmente, tentando soar forte, embora seu coração estivesse em pedaços. Por favor, cuide da mãe até eu conseguir enviar o dinheiro. Depois de desligar, Luísa afundou no sofá macio da sala de estar. Seu corpo estava mole, sem forças. Sua mente foi inundada pela imagem de sua mãe, fraca em uma cama de hospital. Como ela poderia salvá-la se ela mesma estava presa em uma vida cheia de incertezas? Alguns dias depois, Afonso começou a notar a mudança no comportamento de Luísa. Ele a via frequentemente melancólica, às vezes chorando silenciosamente quando pensava que ninguém estava olhando. Numa noite, enquanto Luísa estava sentada na varanda dos fundos, Afonso se aproximou lentamente. Há algo te incomodando, Luísa? Ele perguntou. Sua voz era suave, mas cheia de preocupação. Luísa se virou surpresa ao vê-lo ali. Ela tentou sorrir, mas falhou. Não é nada, seu Afonso. Só estou com saudades da minha família. Afonso suspirou longamente. Você não precisa mentir para mim, Luísa. Você não é boa em esconder seus sentimentos. É algo sério, não é?
Luísa abaixou a cabeça. As lágrimas começaram a se acumular em seus olhos novamente. Finalmente ela decidiu contar tudo: a ligação, a doença de sua mãe, o custo exorbitante do tratamento e sua total impotência para ajudar. Afonso ouviu com total atenção, sem interromper. Quando Luísa terminou de falar, ele assentiu lentamente. Eu entendo, Luísa. Você deve se sentir completamente encurralada. Luísa assentiu, sua voz trêmula. Sim, senhor. Eu não sei o que fazer. Eu tentei pensar em outros empregos, mas não há esperança. Afonso ficou em silêncio por um momento, como se pensasse profundamente. Então, ele disse com um tom mais sério: eu talvez tenha uma solução para você, Luísa, mas quero que você a considere com muito cuidado. Luísa o olhou com os olhos cheios de esperança. Que solução, senhor? Afonso respirou fundo antes de finalmente dizer as palavras que mudariam tudo. Você estaria disposta a se casar comigo? Luísa ficou atônita. As palavras soaram como um trovão em uma noite calma. Ela não podia acreditar no que acabará de ouvir. Me casar com o senhor? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Afonso assentiu, seu rosto sério, mas com uma ponta de hesitação. Eu sei que parece estranho, talvez até absurdo, mas eu posso arcar com todos os custos do tratamento de sua mãe, dar uma vida digna para sua família e garantir que seu futuro seja seguro. Claro, este não seria um casamento comum. Seria mais como um acordo. Luísa permaneceu em silêncio, sua mente um turbilhão de confusão e conflito. Por um lado, a oferta parecia a resposta para todas as suas preces. Por outro, ela sentia uma dúvida profunda. Dúvida se conseguiria viver como esposa de um homem que tinha idade para ser seu avô. Preciso de um tempo para pensar, disse Luísa, sua voz finalmente soando fraca, mas firme. Afonso assentiu lentamente. Claro. Leve o tempo que precisar. Não quero forçá-la. Após aquela conversa, Luísa voltou para seu quarto com a mente caótica. Sentou-se na beira da cama, olhando para a foto sorridente de sua mãe na mesa de cabeceira. As lágrimas começaram a fluir novamente, desta vez acompanhadas por uma confusão indescritível. O que eu faço, mãe? Sussurrou ela, como se esperasse que sua mãe pudesse lhe dar uma resposta. Lá fora, o vento da noite soprava suavemente, trazendo o aroma das folhas de outono. Mas dentro do coração de Luísa, uma grande tempestade se formava. Uma decisão difícil a aguardava, e ela sabia que qualquer que fosse sua escolha, sua vida nunca mais seria a mesma. Naquela noite Luísa não conseguiu dormir. Sua mente girava sem parar, ponderando a oferta chocante de Afonso. Ela se revirava na cama, buscando uma resposta para as perguntas que a assombravam. Ela deveria aceitar? Seria essa a única maneira de salvar sua mãe? E o mais importante, ela estava pronta para viver como a esposa de um homem de 77 anos? Toda vez que fechava os olhos, a imagem de sua mãe deitada, fraca em uma cama de hospital surgia. O rosto pálido e o corpo cada vez mais magro de sua mãe partiam seu coração. Como ela poderia recusar essa oportunidade, se isso significava salvar a vida dela? Mas por outro lado, o casamento com Afonso não era algo que ela pudesse tratar levianamente. Não se tratava apenas de dinheiro ou status. Era um compromisso para toda a vida. Na manhã seguinte, Luísa acordou com os olhos inchados de tanto chorar. Tentou agir normalmente enquanto preparava o café da manhã de Afonso, mas seus movimentos rígidos não passaram despercebidos por seu patrão. Quando se sentaram frente a frente na mesa de jantar, Afonso finalmente quebrou o silêncio. Já pensou na minha oferta? Ele perguntou suavemente, sua voz soando cuidadosa. Luísa abaixou a cabeça, seus dedos brincando com a colher sobre o prato. Eu ainda estou confusa, seu Afonso. Não é uma decisão fácil. Afonso assentiu, seu rosto expressando total compreensão. Eu sei. Não quero que se sinta pressionada. Mas também sei que o tempo é precioso em uma situação como esta. Você não tem muitas outras opções, tem? Luísa levantou a cabeça, lágrimas começando a se formar em seus olhos novamente.
Mas, Senhor, e se isso for um erro? E se eu não conseguir ser uma boa esposa para o Senhor? Eu nem sei o que devo fazer. Afonso deu um leve sorriso, tentando acalmar a jovem. Não se trata de ser uma esposa perfeita, Luísa. Trata-se de nos ajudarmos mutuamente. Você precisa de dinheiro para salvar sua mãe, e eu preciso de alguém para me fazer companhia nos meus dias restantes. Podemos nos complementar. Luísa ficou em silêncio. As palavras de Afonso ecoaram em sua mente. Se fazer companhia, seria isso suficiente para justificar esse casamento? Ela sabia que Afonso não era um homem mau. Tinha visto sua bondade nas últimas semanas. Mas ela estava pronta para viver assim? Quanto tempo eu tenho para decidir? Ela perguntou finalmente, sua voz cheia de hesitação. O mais rápido possível, disse Afonso suavemente. Sua mãe precisa de ajuda agora, Luísa. Cada segundo é valioso. Vários dias se passaram sem uma decisão. Luísa continuou tentando encontrar outras alternativas, perguntando a outras empregadas domésticas, até mesmo tentando obter um empréstimo em um banco. Mas todos os seus esforços foram em vão. Ninguém poderia fornecer uma solução rápida para seu problema. Enquanto isso, a condição de sua mãe piorava. Dona Cida enviava mensagens curtas todos os dias, informando que sua mãe estava perdendo a consciência com frequência e que os médicos estavam começando a se preocupar. Numa noite, Luísa estava sentada na beira da cama, segurando o celular que exibia a foto de sua mãe. Ela olhou para o rosto enrugado, mas ainda sorridente mesmo doente. Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas. E finalmente ela percebeu que não tinha outra escolha. Na manhã seguinte, Luísa se aproximou de Afonso, que estava sentado na sala de estar lendo o jornal. Ela parou na frente dele, prendendo a respiração, tentando reunir coragem para dizer o que estava em sua mente. Seu Afonso, disse ela baixinho, sua voz quase tremendo. Eu aceito sua oferta. Afonso abaixou o jornal. Seu rosto parecia surpreso, mas aliviado. Tem certeza, Luísa? Esta é uma decisão muito grande. Luísa assentiu, embora seus olhos estivessem úmidos de lágrimas. Sim, senhor. Tenho certeza de que esta é a única maneira de salvar minha mãe. Afonso colocou o jornal na mesa e levantou-se lentamente. Aproximou-se de Luísa e colocou a mão no ombro da jovem. Obrigado por sua confiança, Luísa. Eu prometo que farei o meu melhor por você e sua família. Luísa só conseguiu assentir novamente. Sua voz estava embargada demais pela emoção para dizer qualquer coisa. Ela sabia que essa decisão mudaria sua vida para sempre. Não sabia o que o futuro lhe reservava, mas tinha certeza de que havia escolhido esse caminho por sua mãe. O casamento foi realizado de forma discreta, apenas alguns dias depois. Não houve grande celebração. Apenas uma cerimônia simples no cartório. Luísa usava um vestido simples que Afonso lhe comprará, enquanto Afonso estava elegante em um terno escuro. Eles ficaram lado a lado diante do juiz de paz, trocando votos que para Luísa pareciam um fardo pesado a ser carregado. Eu aceito você como minha esposa, disse Afonso com a voz firme. Luísa engoliu em seco, tentando segurar as lágrimas que começavam a escorrer por seu rosto. Eu aceito você como meu marido, murmurou ela, sua voz quase inaudível. Após a cerimônia, Afonso segurou a mão de Luísa com firmeza. Bem-vinda à sua nova família, Luísa. Luísa só conseguiu dar um sorriso fraco, embora seu coração estivesse cheio de uma mistura de culpa, medo e esperança. Ela sabia que não era um começo ideal, mas esperava que sua decisão trouxesse felicidade para sua mãe e talvez, um dia, para si mesma. Do lado de fora do cartório, a garoa fina de São Paulo caía, e o céu cinzento parecia refletir os sentimentos conflitantes de Luísa. No entanto, por trás das nuvens cinzentas, um raio de sol apareceu timidamente, um símbolo de esperança em meio à tempestade que ela estava enfrentando. O casamento mudou tudo. Desde o primeiro dia após a cerimônia simples no cartório, Luísa se sentiu em um mundo completamente novo, um mundo estranho e cheio de incertezas.
Ela não era mais apenas uma cuidadora ou empregada doméstica. Agora era a esposa de Afonso, um homem de 77 anos, muito mais velho que ela. O título parecia pesado, como se um grande fardo tivesse sido colocado sobre seus ombros. Após o casamento, Afonso pediu que Luísa se mudasse para o seu quarto. O quarto principal, espaçoso com uma cama enorme, um closet luxuoso e uma grande janela com vista para o Jardim dos Fundos. No entanto, para Luísa, esse luxo não trazia conforto. Ela se sentia constrangida, quase com medo, de ter que dormir ao lado daquele homem. Havia uma distância enorme entre eles, não apenas de idade, mas também de emoção e experiência de vida. Numa noite, enquanto Afonso já dormia profundamente ao seu lado, Luísa acordou com uma sensação de sufocamento. Ela olhou para o teto alto do quarto, sua mente cheia de perguntas sem resposta. Ela tinha feito a coisa certa? Sua mãe ficaria bem por causa dessa decisão? E o mais importante, ela conseguiria suportar viver assim? Do lado de fora da janela, uma lua crescente brilhava fracamente, iluminando as folhas de outono que caíam. Luísa levantou-se da cama, caminhou até a grande janela e a abriu lentamente, deixando o ar noturno entrar no quarto. O ar frio tocou sua pele, acalmando-a um pouco. Ela tentou se lembrar do rosto de sua mãe, esperando que tudo isso não fosse em vão. A vida diária como esposa de Afonso não era fácil. Embora ele parecesse bondoso e frequentemente tentasse fazer Luísa se sentir confortável, muitas coisas a faziam sentir-se constrangida e alienada. Primeiro, havia os olhares das pessoas ao redor. Os vizinhos de Afonso, a maioria famílias ricas com filhos adultos, frequentemente olhavam para Luísa com desprezo. Eles sussurravam pelas suas costas, assumindo que ela estava apenas atrás de dinheiro e status com este casamento. Ela é tão jovem, disse uma das vizinhas de Afonso a uma amiga, uma tarde, enquanto Luísa cuidava do jardim. O que ela vê no Afonso, senão o dinheiro dele? Luísa ouviu o sussurro, embora fingisse não ter ouvido. As palavras perfuraram seu coração, fazendo-a se sentir ainda mais inferior. Ela sabia que as pessoas nunca entenderiam a verdadeira razão por trás de seu casamento. Como poderiam entender que ela estava fazendo isso para salvar sua mãe? No entanto, não eram apenas as pessoas de fora que faziam Luísa se sentir sobrecarregada. Seu relacionamento com Afonso também era tenso. No início, Afonso parecia se esforçar para ser um bom marido. Ele frequentemente lhe trazia pequenos presentes, um colar de ouro, sapatos novos, até mesmo um smartphone caro. Mas para Luísa, tudo isso parecia uma compensação pelo desconforto que sentia. Não havia intimidade emocional profunda entre eles, apenas formalidade e um constrangimento difícil de superar. Numa tarde, enquanto jantavam juntos, Afonso tentou iniciar uma conversa leve. Como foi seu dia, Luísa? Luísa levantou a cabeça tentando sorrir, embora seu coração se sentisse vazio. Foi bom, seu Afonso. Eu cuidei do jardim e preparei algumas refeições para a próxima semana. Afonso assentiu lentamente, mas seus olhos pareciam querer perguntar mais. Você está se sentindo confortável aqui, não está? Luísa ficou em silêncio por um momento, tentando encontrar a resposta certa. Eu ainda estou me adaptando, senhor. Tudo isso ainda é novo para mim. Afonso suspirou, como se percebesse que o relacionamento deles ainda não estava totalmente estável. Eu sei que é difícil para você. Espero que um dia possamos nos entender melhor. Luísa só conseguiu assentir, embora não tivesse certeza se isso aconteceria. Ela ainda se sentia como uma convidada naquela casa, não parte da família. No entanto, por trás de todo o desconforto, havia pequenos momentos que começaram a fazê-la sentir algo diferente. Uma manhã, quando Afonso acordou mais cedo com dificuldade para respirar devido à sua doença pulmonar crônica, Luísa, sem hesitar, o ajudou a se sentar e lhe deu o remédio necessário. Quando Afonso agradeceu com um sorriso fraco, algo tremeu dentro do coração de Luísa. Uma simpatia inesperada. Obrigado, Luísa, disse Afonso suavemente. Sua voz soava frágil. Eu sei que te dou trabalho. Luísa balançou a cabeça, tentando sorrir. Não se preocupe, senhor.
é meu dever. Mas em seu coração, ela começou a perceber que Afonso não era apenas um homem rico e idoso que comprava felicidade através do casamento. Ele era um ser humano comum, cheio de fragilidade e solidão. Por trás de todo o luxo que possuía, havia um grande vazio em seu coração que ninguém preenchia. Algumas semanas depois, Luísa recebeu a notícia de Dona Cida de que a condição de sua mãe estava melhorando, graças ao dinheiro do tratamento que Afonso enviará. A notícia trouxe um pouco de alívio em meio à sua tempestade interna. Ela finalmente sentiu que seu sacrifício não tinha sido em vão. Mas por outro lado, ela começou a se sentir cada vez mais presa nesta situação. Não sabia como continuar sua vida no futuro, especialmente se Afonso não estivesse mais ao seu lado. Numa noite, enquanto estava sentada na varanda dos fundos, Afonso se aproximou dela lentamente. No que está pensando, Luísa? Ele perguntou suavemente. Luísa se virou, olhando para o rosto envelhecido e enrugado. Estou apenas pensando na minha mãe e em nós. Afonso deu um leve sorriso, como se entendesse o que Luísa estava sentindo. Eu sei que não é fácil, mas espero que um dia você possa me ver como mais do que apenas seu patrão ou seu marido idoso. Luísa abaixou a cabeça. As lágrimas começaram a se acumular em seus olhos. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava. Mas começou a perceber que este casamento não era apenas sobre dinheiro ou responsabilidade. Havia sementes de empatia e compreensão começando a crescer entre eles, embora ainda muito frágeis. Do lado de fora da varanda, o vento noturno soprava suavemente, trazendo o cheiro das folhas de outono em decomposição. Mas, dentro do coração de Luísa, um pouco de calor começava a surgir. Um calor que talvez um dia pudesse se transformar em algo mais profundo. Semanas se passaram desde o casamento, e a vida de Luísa na casa de Afonso começou a mostrar mudanças sutis, mas significativas. Inicialmente a relação deles era fria e formal, como dois estranhos forçados a viver sob o mesmo teto. No entanto, aos poucos, pequenos momentos começaram a abrir espaço para que sementes de empatia crescessem entre eles. Numa manhã nublada, Afonso teve um grave ataque de falta de ar. Luísa ouviu o som de tosse seca vindo do quarto principal e correu para dentro. Viu Afonso sentado na beira da cama, o rosto pálido e suor frio na testa. Seus olhos estavam bem fechados, tentando suportar a dor aguda no peito. Seu Afonso! Luísa correu para perto dele, as mãos tremendo enquanto o ajudava a se sentar ereto. O que devo fazer? Afonso assentiu fracamente à voz rouca. O remédio na mesa de cabeceira. Luísa pegou rapidamente o frasco de remédio da mesa de cabeceira e despejou um comprimido na palma da mão. Com cuidado, ajudou Afonso a engolir o comprimido com um copo de água. Depois de alguns minutos, a respiração de Afonso começou a se regularizar, embora seu rosto ainda parecesse cansado. Obrigado, disse Afonso baixinho, a voz quase inaudível. Você está sempre aqui quando eu preciso. Luísa só conseguiu dar um sorriso fraco, embora seu coração ainda estivesse acelerado de pânico. Ela não sabia exatamente o que fazer, mas seu instinto, acostumado a cuidar dos outros, a ajudou a agir rapidamente. Enquanto se sentava ao lado de Afonso, dando tapinhas suaves em suas costas, ela sentiu algo estranho. Uma compaixão sincera por aquele homem. Depois que Afonso melhorou, ele pediu que Luísa ficasse no quarto por um tempo. Não precisa se preocupar, minha filha. Eu passo por isso com frequência, mas obrigado por cuidar de mim. Luísa abaixou a cabeça, tentando esconder sua confusão. As palavras de Afonso soaram tão calorosas, como se ele realmente se importasse com ela. Até então, Luísa via Afonso apenas como seu patrão ou um homem velho e solitário. Mas aquele momento a fez perceber que Afonso também era um ser humano comum, frágil, vulnerável e necessitado de afeto. Nos dias seguintes, a relação deles começou a mudar lentamente. Afonso passou a conversar mais com Luísa sobre seu passado, sobre sua falecida esposa, sobre os negócios que administrou décadas atrás e até sobre seus medos da velhice. Para Luísa, essas histórias inicialmente pareciam um fardo adicional.
No entanto, quanto mais ela ouvia, mais sentia que Afonso não era apenas um homem rico, mas alguém com feridas profundas no coração. Numa tarde, sentados na varanda dos fundos, Afonso contou sobre sua esposa que faleceu há 10 anos. O nome dela era Marta, disse ele baixinho, os olhos perdidos no passado. Ela era a mulher mais gentil que já conheci. Não tivemos filhos, então, depois que ela se foi, me senti muito sozinho. Luísa ouviu com atenção, seu coração se abrindo para entender o sofrimento de Afonso. Deve ter sido muito difícil, seu Afonso, disse ela suavemente, a voz cheia de empatia. Afonso assentiu com um sorriso amargo. Sim, minha filha. Essa é uma das razões pelas quais me casei com você. Eu queria ter alguém com quem conversar, alguém que pudesse preencher meus dias vazios. Luísa ficou em silêncio. As palavras de Afonso tocaram seu coração. Ela começou a perceber que este casamento não era apenas sobre dinheiro ou responsabilidade. Para Afonso, era uma maneira de combater sua solidão, de redescobrir o significado da companhia. Em meio a tudo isso, Luísa também começou a sentir uma mudança em si mesma. Embora inicialmente tenha entrado neste casamento com o coração pesado, aos poucos começou a se sentir mais confortável perto de Afonso. Havia pequenos momentos que a faziam sorrir inconscientemente. Por exemplo, quando Afonso ria de uma história engraçada de Luísa, ou quando a ajudava a cozinhar pratos nordestinos que ele nunca havia provado antes. Numa noite durante o jantar, Afonso comentou de repente sobre a comida de Luísa. Isso está delicioso, Luísa. Você cozinha maravilhosamente. Luísa sorriu timidamente, as bochechas corando. Obrigada, senhor. É só uma comida simples da minha terra. Afonso assentiu, os olhos brilhando. Eu gosto do sabor. Me lembra da minha juventude. Ao ouvir o comentário, Luísa sentiu um calor crescer em seu coração. Ela começou a sentir que, apesar da grande diferença de idade, eles poderiam se entender através de pequenas coisas como essa. No entanto, isso não significava que tudo corria bem. Ainda havia muitos momentos de tensão e dúvida entre eles. Um dia, quando Afonso estava irritado com um negócio que não ia bem, ele descontou sua frustração em Luísa sem querer. Por que você fica sempre quieta? Você não tem opinião? Ele gritou, a voz alta na sala de estar silenciosa. Luísa ficou chocada, os olhos arregalados. Ela nunca tinha visto Afonso tão duro antes. Por alguns segundos, ela só conseguiu ficar em silêncio, tentando segurar as lágrimas. Eu só não sei o que dizer, senhor, ela respondeu finalmente, a voz trêmula. Afonso percebeu seu erro imediatamente. Ele suspirou longamente e se aproximou de Luísa lentamente. Me desculpe, minha filha. Não quis gritar com você. Estou apenas estressado. Luísa assentiu, embora seu coração ainda doesse. Tudo bem, senhor. Eu entendo. Mesmo que tenham superado aquele momento, Luísa começou a perceber que a relação deles nunca seria perfeita. Havia velhas feridas que permaneciam, tanto em Afonso quanto nela mesma. Mas por trás de tudo isso havia uma pequena esperança de que pudessem se curar mutuamente. Algumas semanas depois, Luísa recebeu notícias de Dona Cida de que a condição de sua mãe estava melhorando. O médico até disse que ela poderia voltar para casa em algumas semanas. A notícia trouxe grande alívio para Luísa. Embora ela também se sentisse cada vez mais presa nesta situação, sabia que seu casamento com Afonso era o preço a pagar para salvar sua mãe. Mas por outro lado, ela começou a sentir algo inesperado. Um afeto que crescia lentamente em seu coração. Numa noite, sentados na varanda dos fundos, Luísa olhou para Afonso com um olhar diferente. Ela não o via mais como um homem velho e solitário, mas como alguém que também precisava de amor e compreensão. Talvez um dia eles pudessem realmente se tornar uma família. Lá fora, o vento de outono soprava suavemente, levando as folhas secas que caíam. No coração de Luísa, sementes de empatia começavam a brotar. Sementes que talvez um dia pudessem florescer em algo bonito. Algumas semanas após os pequenos momentos que começaram a abrir caminho para a proximidade deles,
Luísa começou a se sentir mais à vontade na casa de Afonso. No entanto, uma coisa continuava a perturbar sua mente. A sensação de que ela ainda não conhecia completamente aquele homem. Havia algo que Afonso escondia, algo que ele ainda não havia revelado a Luísa. Numa tarde, enquanto Afonso tirava uma soneca, cansado após uma visita à clínica, Luísa decidiu limpar seu escritório. O cômodo raramente era usado, Afonso só entrava lá ocasionalmente para assinar documentos ou ler um livro. Luísa sabia que Afonso protegia muito a privacidade daquele espaço e normalmente ela nunca entrava sem permissão. Mas naquele dia, por algum motivo, ela se sentiu curiosa. Ao entrar no cômodo, o ar estava frio e um pouco abafado. Grandes estantes estavam cheias de livros grossos, enquanto uma velha mesa de madeira parecia arrumada, com alguns documentos empilhados sobre ela. Luísa começou a varrer o chão lentamente, mas seus olhos foram acidentalmente atraídos por um envelope pardo ligeiramente aberto no canto da mesa. Sua curiosidade se intensificou. Ela sabia que não deveria olhar o conteúdo do envelope, mas seus dedos pareciam ter vontade própria. Com cuidado, ela abriu o envelope e encontrou várias folhas de documentos dentro. Quando começou a ler, sua respiração ficou presa. Os documentos continham registros de transações comerciais de décadas atrás, quando Afonso era jovem e ativo no mundo dos negócios. No entanto, as transações pareciam suspeitas. Havia nomes de empresas de fachada, transferências de grandes somas de dinheiro para contas no exterior e até algumas cartas de advogados mencionando investigações por autoridades legais. Tudo isso indicava que Afonso esteve envolvido em práticas ilegais, talvez lavagem de dinheiro ou corrupção. Luísa sentiu o corpo gelar. Seu coração batia forte enquanto tentava processar o que acabará de descobrir. Afonso era realmente um criminoso? Como aquele homem de aparência gentil poderia ter um passado tão sombrio? Antes que pudesse ler mais, o som de passos se aproximando a deixou em pânico. Ela rapidamente colocou os documentos de volta no envelope e o deixou onde estava. Quando Afonso apareceu na porta, Luísa tentava parecer calma, embora seu rosto estivesse pálido. "O que foi, minha filha?" perguntou Afonso, a voz soando surpresa. "Você raramente entra no meu escritório." Luísa sorriu nervosamente, tentando esconder sua tensão. "Desculpe, senhor. Eu só queria limpar este cômodo. Fazia tempo que não era tocado." Afonso assentiu lentamente, mas seus olhos varreram o cômodo com desconfiança. "Ah, tudo bem. Obrigado por limpar." Depois que Afonso saiu, Luísa sentou-se na beira de uma cadeira, as mãos tremendo. Sua mente estava cheia de perguntas sem resposta. Afonso se casou com ela apenas para se proteger de seu passado? Toda a sua bondade até agora era apenas uma máscara para esconder seus crimes? Naquela noite, Luísa não conseguiu dormir. Ela continuou pensando nos documentos que encontrou. Toda vez que fechava os olhos, a imagem de Afonso como um homem gentil era substituída por uma figura cheia de segredos e mistério. Ela se sentia dividida. Por um lado, não queria acreditar que Afonso era uma pessoa má. Mas por outro lado, os documentos não podiam ser ignorados. Na manhã seguinte, enquanto Afonso tomava café da manhã, Luísa tentou fazer algumas perguntas sutis. "Seu Afonso, posso perguntar uma coisa?" Afonso levantou a cabeça, os olhos alertas. "Claro, minha filha. O que quer perguntar?" Luísa engoliu em seco, tentando escolher as palavras certas. "O senhor já se envolveu em algum grande problema antes? Quero dizer, nos negócios ou em outras coisas?" Afonso ficou em silêncio por um momento. Seu rosto ficou tenso. Ele pousou a colher lentamente e olhou para Luísa com um olhar difícil de decifrar. "Por que você pergunta isso?" Luísa sentiu o coração bater mais rápido. Só curiosidade. "Eu penso muito sobre o passado do senhor." Afonso suspirou longamente como se tentasse se acalmar. "Tudo bem, Luísa, serei honesto com você. Sim, já me envolvi em algumas coisas que não eram totalmente legais. Mas tudo isso já passou, minha filha. Eu paguei o preço pelos meus erros.
Esta casa, tudo o que você vê agora, é resultado do meu trabalho duro. Embora a maneira de conseguir talvez nem sempre tenha sido a correta. Luísa abaixou a cabeça, tentando processar as palavras de Afonso. Foi por isso que o senhor se casou comigo? Para se proteger. Afonso pareceu chocado com a pergunta. Ele balançou a cabeça rapidamente. Não, minha filha. Eu me casei com você porque precisava de alguém para preencher minha vida. Eu estava solitário, Luísa, e sei que não tenho muito tempo. Eu só queria viver o resto da minha vida com alguém em quem pudesse confiar. Luísa ficou em silêncio. Lágrimas começaram a se acumular em seus olhos. Ela não sabia se devia acreditar nas palavras de Afonso ou não. Mas havia uma coisa em que ela acreditava: Afonso não era uma pessoa má. Embora tivesse cometido erros no passado, ele parecia genuinamente querer se redimir de seus pecados. Alguns dias depois, Luísa decidiu não discutir mais o segredo de Afonso. Ela percebeu que todos têm um passado sombrio, inclusive ela mesma. O importante era como eles corrigiam esses erros no futuro. No entanto, embora tentasse esquecer os documentos, uma coisa continuava a incomodá-la. Por que Afonso ainda guardava tudo aquilo? Havia algo inacabado? Ou talvez houvesse alguém ainda atrás de Afonso por causa de seu passado? Numa noite silenciosa, enquanto o vento de outono soprava suavemente, Luísa começou a perceber que o relacionamento deles não era apenas sobre empatia e compreensão. Havia segredos ainda escondidos, e talvez um dia esses segredos testassem a confiança deles. Após a confissão de Afonso sobre seu passado, Luísa sentiu-se em uma encruzilhada. Não sabia em que acreditar. Na empatia que começara a sentir por Afonso ou no fato de que o homem estivera envolvido em assuntos sombrios e talvez ainda guardasse segredos não revelados. Os dias seguintes transcorreram com uma tensão não dita. Luísa tentava agir normalmente na frente de Afonso, tentando se convencer de que tudo estava bem. Mas em silêncio, sua mente estava cheia de um conflito interno crescente. Por um lado, ela via Afonso como um homem velho, solitário, frágil e necessitado de afeto. Este casamento era uma forma de ele combater o vazio após perder sua amada esposa e viver sem filhos. Por outro lado, os documentos que encontrou no escritório de Afonso continuavam a assombrá-la. Afonso realmente deixou seu passado para trás ou estava apenas usando Luísa como um escudo para se proteger de problemas que ainda poderiam estar à espreita? Numa noite, sentados na sala de estar, Afonso tentou iniciar uma conversa leve. Você está pensando em algo, Luísa? Ele perguntou baixinho, os olhos fixos no rosto dela com atenção. Luísa saiu de seu devaneio, tentando esconder seu desconforto. Não, senhor. Estou só um pouco cansada. Afonso pareceu hesitar por um momento, mas finalmente disse: Você pode falar comigo se algo a estiver incomodando, minha filha. Sei que não estamos juntos há muito tempo, mas quero que possamos confiar um no outro. Luísa abaixou a cabeça, tentando conter as lágrimas que começavam a se formar. Ela queria falar sobre tudo isso, sobre os documentos que encontrou, sobre a suspeita que a assombrava. Mas também temia que sua honestidade magoasse Afonso. O homem lhe mostrará muita bondade, embora o relacionamento deles tivesse começado por razões pragmáticas. Eu só me sinto confusa, disse Luísa, sua voz quase um sussurro. Às vezes, sinto que não conheço o senhor de verdade. Afonso ficou em silêncio por um momento, como se processasse as palavras de Luísa. Então, ele disse com um tom baixo, mas firme: Eu sei que não sou perfeito, Luísa. Meu passado é cheio de erros, e não posso mudar isso. Mas prometo que nunca tive mais intenções com você. Você é minha esperança de consertar o resto da minha vida. Luísa assentiu, embora seu coração ainda estivesse cheio de dúvidas. Ela sabia que Afonso não estava sendo totalmente honesto, mas também não podia negar que ele precisava dela. Alguns dias depois, Luísa recebeu notícias de Dona Cida de que a condição de sua mãe estava se estabilizando. O médico até disse que ela poderia voltar para casa em algumas semanas. A notícia deveria trazer alívio para Luísa, mas, em vez disso, a fez se sentir ainda mais presa.
Ela começou a questionar a razão por trás de tudo isso. Estava realmente fazendo isso por sua mãe ou apenas buscando uma justificativa para ficar ao lado de Afonso? Toda a responsabilidade que carregava, cuidar de Afonso, manter a casa, até mesmo aceitar este casamento, parecia cada vez mais pesada. Ela começou a sentir que se tornará vítima de uma situação que não podia controlar. Numa tarde, enquanto limpava o jardim dos fundos, Luísa sentou-se em um banco de madeira sob um ipê cujas folhas começavam a cair. Ela olhou para as folhas secas no chão, a mente cheia de perguntas sem resposta. Ela poderia continuar vivendo assim? Poderia perdoar Afonso por tudo que descobrira? De repente, Afonso apareceu atrás dela, seus passos lentos quase inaudíveis. Por que está sentada aqui sozinha, minha filha? Luísa se virou, tentando sorrir, embora seu coração estivesse vazio. Só queria acalmar a mente, senhor. Afonso sentou-se ao lado dela, o olhar perdido à distância. Eu sei que não posso forçá-la a acreditar em mim, Luísa. Mas espero que você possa ver que não tenho mais intenções com você. Eu só quero viver o resto da minha vida em paz. Luísa ficou em silêncio. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Eu não sei mais o que fazer, senhor. Sinto-me presa entre a responsabilidade e meus próprios sentimentos. Afonso suspirou longamente e colocou a mão no ombro de Luísa. Não posso lhe dizer o que fazer, minha filha. A decisão é sua. Mas quero que saiba que estarei sempre ao seu lado, não importa o que você escolha. Naquela noite, Luísa sentou-se na beira da cama, olhando para a foto sorridente de sua mãe na mesa de cabeceira. Tentou se acalmar, buscando respostas para todas as perguntas que enchiam sua cabeça. Sabia que não podia continuar vivendo em uma mentira, mas também não podia simplesmente deixar Afonso. O que eu faço, mãe? Sussurrou ela, como se esperasse que sua mãe pudesse lhe dar uma resposta. Do lado de fora da janela, o vento de outono soprava suavemente, trazendo o cheiro das folhas em decomposição. No coração de Luísa, a tempestade interna continuava. Ela sabia que a decisão que tomaria determinaria o curso de sua vida e talvez também a de Afonso. Mas uma coisa era certa, ela não podia fugir da responsabilidade. Tinha que enfrentar tudo isso, quaisquer que fossem os riscos. Alguns dias após a conversa emocionante com Afonso no jardim, a vida de Luísa e Afonso parecia voltar ao normal, pelo menos na superfície. No entanto, a calmaria não durou muito. Numa manhã nublada, uma carta misteriosa chegou à caixa de correio da casa. A carta não tinha remetente, apenas um endereço de postagem pouco nítido. Luísa encontrou a carta ao pegar o jornal diário na caixa de correio. Ela a levou para dentro e a colocou na mesa da sala de estar, sem suspeitar de nada. Algumas horas depois, Afonso viu a carta e seu rosto ficou pálido instantaneamente. Seus olhos se arregalaram, como se tivesse visto algo aterrorizante. De onde veio isso? Ele perguntou, a voz trêmula, olhando intensamente para Luísa. Luísa ficou surpresa com a reação de Afonso. Eu a encontrei na caixa de correio esta manhã. Por que, senhor? O que houve? Afonso não respondeu. Ele pegou a carta com as mãos trêmulas, abriu-a lentamente e começou a ler. Seu rosto ficou cada vez mais tenso, até que ele finalmente abaixou a cabeça com uma expressão de desespero. O que diz a carta, senhor? Perguntou Luísa novamente, desta vez com um tom mais preocupado. Afonso suspirou longamente antes de finalmente dizer, é de alguém do meu passado. Alguém que eu pensei que já tinha desaparecido da minha vida. O conteúdo da carta era breve, mas cheio de ameaças. Nela, uma pessoa chamada Sônia, ex-sócia de Afonso de décadas atrás, ameaçava expor um antigo escândalo de Afonso se ele não lhe desse uma grande quantia de dinheiro. A ameaça também mencionava que Sônia tinha provas contundentes que poderiam destruir completamente a reputação de Afonso, e talvez até trazer sérios problemas legais. Quem é ela, seu Afonso? Perguntou Luísa, a voz cheia de preocupação. Afonso olhou para Luísa com um olhar cansado. Ela é uma pessoa com quem trabalhei em um dos meus projetos de negócios. Nós fizemos algumas coisas que não deveríamos ter feito.
Pensei que tudo isso tinha acabado. Mas parece que ela ainda guarda rancor. Luísa sentiu o coração acelerar. Seria este outro segredo que Afonso vinha escondendo? Havia mais coisas sombrias em seu passado que ela ainda não sabia? Por que ela está fazendo isso agora? Perguntou Luísa, tentando entender a situação. Afonso balançou a cabeça. Eu não sei, minha filha. Talvez ela precise de dinheiro, ou talvez só queira se vingar porque eu a deixei para trás. Luísa ficou em silêncio, a mente cheia de ansiedade. Ela sabia que isso não dizia respeito apenas a Afonso, também a afetava. Se o segredo de Afonso fosse revelado, qual seria o seu destino? As pessoas a considerariam parte deste escândalo? Ela perderia tudo? Alguns dias depois, Sônia apareceu de repente na porta da casa deles. Uma mulher de meia-idade com uma aparência elegante, mas fria. Sônia chegou com um sorriso cínico no rosto. Quando Afonso abriu a porta, seu rosto ficou tenso imediatamente. Sônia, disse ele baixinho, a voz pesada. O que você quer? Sônia sorriu levemente, seus olhos varrendo a casa magnífica com um olhar de escárnio. Eu só quero o que é meu por direito, Afonso. Você sabe exatamente do que estou falando. Afonso suspirou longamente. Entre, vamos conversar lá dentro. Luísa, que ouviu a conversa da sala de estar, sentiu o corpo gelar. Não sabia o que fazer, mas decidiu ficar no cômodo, tentando ouvir o que aconteceria. Na sala de estar, Sônia sentou-se arrogantemente, olhando para Afonso com pressão. Então, está a sua jovem esposa, hein? Disse ela com um tom sarcástico, seus olhos se voltando para Luísa. Luísa se sentiu desconfortável, mas tentou permanecer calma. Sim, sou a esposa de Afonso, respondeu ela baixinho, a voz firme apesar do nervosismo. Sônia riu baixinho, como se as palavras de Luísa fossem uma piada. Você certamente não sabe quem é seu marido de verdade, não é? Este velho tem muitos segredos, minha querida. E se eu quiser, posso expor todos eles. Luísa olhou para Afonso, tentando encontrar respostas no rosto do homem. No entanto, Afonso apenas ficou em silêncio, o rosto cheio de culpa. Quanto você quer, Sônia? Perguntou Afonso, a voz finalmente soando cansada. Sônia sorriu satisfeita. 10 milhões de dólares. Esse é o preço do seu sigilo. Luísa ficou chocada ao ouvir a quantia. 10 milhões de dólares. Como Afonso poderia pagar tanto dinheiro? Eu não sei se posso pagar tanto, disse Afonso baixinho, a voz desesperada. Sônia riu friamente. Então, eu vou expor tudo. Vamos ver como a mídia vai reagir quando souberem sobre. Depois de proferir a ameaça, Sônia levantou-se da cadeira e saiu com passos arrogantes, deixando Afonso e Luísa em um silêncio sufocante. Naquela noite, Luísa sentou-se na beira da cama, a mente cheia de preocupações. Sabia que este problema não terminaria tão facilmente. Se Sônia realmente expusesse o segredo de Afonso, qual seria o destino deles? Ela deveria deixar Afonso e encontrar seu próprio caminho? No entanto, em meio à sua confusão, Luísa também começou a perceber algo. Afonso não era apenas um homem velho usando seu dinheiro para se proteger. Ele era alguém que havia cometido um grande erro no passado e agora tinha que pagar o preço por isso. Mas isso significava que ele merecia uma punição como essa? Numa noite, enquanto Afonso estava sentado na varanda dos fundos, Luísa se aproximou dele lentamente. Seu Afonso, precisamos encontrar uma maneira de lidar com isso, disse ela com um tom firme. Afonso se virou, os olhos cheios de culpa. Eu sei, minha filha, mas não sei o que fazer. Luísa respirou fundo. Deixe-me ajudá-lo. Não podemos deixar Sônia destruir nossas vidas. Afonso ficou em silêncio por um momento e depois assentiu lentamente. Obrigado, Luísa. Não sei o que vai acontecer, mas sou grato por ter você ao meu lado. Lá fora, o vento de outono soprava suavemente, levando as folhas secas que caíam. No coração de Luísa, uma nova determinação começou a crescer. A determinação de lutar contra essa ameaça, embora soubesse que o caminho à frente não seria fácil.
Após a visita tensa de Sônia, a atmosfera na casa de Afonso tornou-se mais sombria. Cada canto do cômodo parecia impregnado de ansiedade e tensão não verbalizada. Luísa frequentemente encontrava Afonso sentado sozinho em seu escritório, o rosto melancólico, olhando para os velhos documentos que guardava em um cofre. Ela sabia que o homem estava tentando encontrar uma solução para o problema, mas era evidente que ele se sentia encurralado. Numa tarde, enquanto Luísa limpava a cozinha, Afonso entrou lentamente. Seu rosto parecia cansado, como se o peso da vida estivesse se tornando mais pesado a cada dia. Luísa, disse ele com a voz pesada. Preciso falar com você. Luísa se virou, o coração acelerado. Sabia que a conversa seria sobre algo importante, algo que poderia mudar suas vidas para sempre. O que foi, senhor? Perguntou ela, tentando manter a calma apesar do coração acelerado. Afonso sentou-se à mesa da cozinha, as mãos tremendo ao colocar uma xícara de chá à sua frente. Não posso continuar assim, minha filha. Preciso decidir algo. Luísa se aproximou, sentando-se em frente a Afonso com um olhar atento. Decidir o que, senhor? Afonso suspirou longamente, os olhos fixos nos de Luísa com uma expressão mista de culpa e desespero. Sônia está certa. Ela tem provas sobre o meu passado. Se ela expuser, minha reputação será destruída, e você também será envolvida em tudo isso. Luísa sentiu o corpo gelar. Sabia que a ameaça de Sônia era séria, mas nunca imaginou que a afetaria tão diretamente. O que devemos fazer, senhor? Existe outra maneira de lutar contra ela? Afonso ficou em silêncio por um momento, como se procurasse as palavras certas. Existe uma maneira, disse ele finalmente à voz quase um sussurro. Posso dar o dinheiro que ela pede, mas isso significa que terei que vender a maior parte dos meus bens. Esta casa, os carros, até mesmo minha poupança de aposentadoria. Luísa engoliu em seco, tentando processar as palavras de Afonso. Vender todos os bens de Afonso significava que eles perderiam o estilo de vida luxuoso que tinham. Mas seria isso suficiente para protegê-los da ameaça de Sônia? E se o senhor não quiser pagar? Perguntou Luísa baixinho, a voz hesitante. Afonso abaixou a cabeça, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Então ela vai expor tudo. A mídia vai me destruir. Você também será arrastada para este escândalo, Luísa. Não quero que isso aconteça com você. Luísa ficou em silêncio, a mente cheia de conflito interno. Por um lado, sabia que Afonso tinha a chance de salvá-los pagando a Sônia. Mas por outro lado, temia que Afonso perdesse tudo apenas para proteger um segredo do passado. O que o senhor quer que eu faça? Perguntou Luísa, a voz finalmente soando firme, apesar do nervosismo. Afonso olhou para Luísa com um olhar esperançoso. Quero que você me ajude, minha filha. Sei que é difícil, mas preciso de alguém em quem possa confiar. Você é a única pessoa que pode me ajudar a passar por isso. Luísa assentiu, embora seu coração estivesse cheio de preocupação. Tudo bem, senhor. Eu vou ajudá-lo, mas temos que ter cuidado. Alguns dias depois, Luísa começou a procurar uma maneira de lutar contra Sônia. Sabia que eles não poderiam simplesmente ceder às suas ameaças. Após algumas pesquisas online, encontrou informações sobre um advogado especializado em casos de extorsão. Com cuidado, entrou em contato com um dos advogados e marcou uma reunião. No entanto, em meio a seus esforços para encontrar uma solução, Luísa começou a perceber algo maior. Ao examinar os velhos documentos no escritório de Afonso, encontrou outro envelope pardo contendo registros de ativos escondidos por Afonso. Esses ativos não estavam registrados em lugar nenhum e seu valor era enorme, mais do que suficiente para pagar o pedido de Sônia várias vezes. O coração de Luísa bateu forte ao perceber as implicações de sua descoberta. Se Afonso tinha tantos ativos, por que não usou esse dinheiro para se proteger? Ele realmente pretendia pagar a Sônia ou só queria esconder sua riqueza? Esses pensamentos começaram a corroer o coração de Luísa. Ela se sentia dividida. Por um lado, queria ajudar Afonso a superar a situação.
Mas, por outro, começou a questionar as motivações do homem. Afonso realmente confiava nela, ou a estava usando como uma ferramenta para se proteger? Numa noite, enquanto Afonso dormia, Luísa sentou-se na sala de estar com os documentos no colo. Tentou pensar em seu próximo passo. Havia duas opções diante dela. Primeira, ela poderia ajudar Afonso como prometido, proteger seus segredos e manter a estabilidade de suas vidas. Ou segunda, ela poderia usar essa informação para fugir de Afonso e começar uma nova vida com a riqueza que encontrou. A primeira opção parecia mais segura, mas também arriscada. Se Sônia vencesse e expusesse o segredo de Afonso, Luísa estaria envolvida no escândalo. A segunda opção, embora tentadora, a faria sentir-se culpada por deixar Afonso depois de tudo que ele fez por sua mãe. Em meio à sua confusão, Luísa recebeu uma ligação de Dona Cida. Boas notícias! A mãe de Luísa teve alta do hospital. Sua condição estava estável e o médico disse que ela só precisaria de check-ups regulares para garantir que sua saúde permanecesse boa. Graças a Deus, a mãe está em casa, disse Luísa, a voz aliviada. Dona Cida riu do outro lado da linha. Sim, minha filha. Sua mãe não para de perguntar por você. Ela disse que sente muito a sua falta. Luísa deu um sorriso fraco, embora seu coração ainda estivesse cheio de preocupação. Eu também sinto falta dela, Dona Cida. Mas ainda não posso voltar. Tenho muitas coisas para resolver aqui. Depois de desligar, Luísa sentou-se em silêncio na sala de estar, olhando para a foto sorridente de sua mãe na tela do celular. Sabia que não podia fugir de suas responsabilidades, mas também não podia continuar vivendo na incerteza. O que eu faço, mãe? Sussurrou ela, como se esperasse que sua mãe pudesse lhe dar uma resposta. Do lado de fora da janela, o vento de outono soprava suavemente, levando as folhas secas que caíam. No coração de Luísa, a tempestade interna continuava. Sabia que a decisão que tomaria determinaria o curso de sua vida e talvez também a de Afonso. Mas uma coisa era certa, ela não podia fugir da responsabilidade. Tinha que enfrentar tudo isso, quaisquer que fossem os riscos. Após uma longa noite repleta de dúvidas e conflitos internos, Luísa decidiu confrontar Afonso diretamente. Ela não podia mais esconder o que havia descoberto. Os ativos secretos que Afonso escondia por trás de velhos documentos. Para Luísa não se tratava apenas de dinheiro ou riqueza, mas de honestidade e confiança em seu relacionamento. Naquela manhã, enquanto Afonso estava sentado na varanda dos fundos com uma xícara de chá quente nas mãos, Luísa se aproximou dele com passos lentos, mas determinados. Seu Afonso, disse ela com voz firme. Precisamos conversar sobre algo. Afonso se virou, os olhos semicerrados por um momento, como se tentasse ler a expressão no rosto de Luísa. Há algum problema, minha filha? Luísa respirou fundo antes de finalmente dizer, eu encontrei algo ontem no seu escritório. Afonso pareceu surpreso, o rosto tenso instantaneamente. O que você encontrou? Luísa olhou diretamente para Afonso, tentando conter o nervosismo. Encontrei os documentos sobre seus ativos escondidos. O valor é muito grande, senhor. Mais do que suficiente para pagar a Sônia várias vezes. Afonso ficou em silêncio. Seu olhar se perdeu, como se procurasse a resposta certa. Após alguns segundos que pareceram uma eternidade, ele finalmente suspirou longamente. Sim, eu sei disso. Luísa sentiu o coração acelerar. Por que o senhor não me contou? Por que nos deixou estressados pensando em como lutar contra Sônia enquanto o senhor tinha todo esse dinheiro? Afonso abaixou a cabeça, a voz fraca. Eu não queria usar esse dinheiro, Luísa. É o resultado do meu passado, o resultado de todos os erros que cometi. Eu não queria tocá-lo novamente. Quero viver o resto da minha vida sem depender de coisas que não são limpas. Luísa ficou em silêncio, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Não sabia se sentia raiva ou pena de Afonso. Mas, senhor, o senhor não pensou no impacto que isso teria em mim? Se Sônia expusesse tudo, eu também estaria envolvida neste escândalo.
O senhor realmente estaria disposto a me ver destruída por causa dos seus segredos? Afonso levantou a cabeça, os olhos cheios de culpa. Eu nunca quis que você se envolvesse nisso, minha filha. Você é apenas uma vítima de uma situação que não escolheu. Casei-me com você porque precisava de alguém em quem pudesse confiar, alguém que pudesse preencher minha solidão, mas nunca tive a intenção de fazê-la sofrer. Luísa suspirou longamente, tentando se acalmar. Então, agora o senhor precisa decidir. Está pronto para usar esse dinheiro para nos proteger? Ou prefere manter seus princípios, mesmo que isso signifique sacrificar tudo? Afonso ficou em silêncio por um momento, o rosto mostrando uma clara batalha interna. Finalmente ele disse com uma voz baixa, mas firme: tudo bem, Luísa. Eu vou usar o dinheiro. Não posso deixar você sofrer por causa dos meus erros. Luísa sentiu-se aliviada ao ouvir essas palavras, mas também percebeu que isso não era o fim de tudo. Ainda havia muito a enfrentar. Alguns dias depois, Afonso e Luísa se encontraram com a advogada que Luísa havia recomendado. A advogada, uma mulher de meia-idade chamada Susana, ouviu a história deles com atenção. Depois de examinar os documentos que Afonso trouxe, Susana deu um conselho firme. Sônia tem uma posição forte se ela realmente tiver provas, disse Susana com um tom sério. Mas se pudermos provar que ela está cometendo extorsão, podemos revidar. Afonso assentiu, o rosto tenso. O que devemos fazer? Susana sorriu levemente. Usaremos o dinheiro para negociar, mas também devemos preparar uma estratégia para revidar se Sônia insistir em expor tudo. Podemos envolver a mídia se necessário, mas é um grande risco. Luísa olhou para Afonso, tentando encontrar certeza em seu olhar. Estamos prontos para isso, senhor? Afonso assentiu lentamente. Sim, minha filha. Eu cometi um grande erro no passado. Agora tenho que consertá-lo. Naquela noite, após a reunião com Susana, Luísa e Afonso sentaram-se na sala de estar em profundo silêncio. O ar no cômodo estava pesado, cheio de uma tensão difícil de expressar. No entanto, em meio ao silêncio, Afonso finalmente falou. Me desculpe, Luísa, disse ele com a voz trêmula. Eu sei que a coloquei nesta situação. Só quero que saiba que nunca tive a intenção de usá-la. Você é minha esperança de consertar minha vida. Luísa olhou para Afonso com emoção. Eu sei, senhor. Sei que o senhor não é uma pessoa má. Mas temos que enfrentar isso juntos. Não há outro caminho. Afonso sorriu levemente, os olhos cheios de gratidão. Obrigado, Luísa. Não sei o que vai acontecer a seguir, mas sou grato por ter você ao meu lado. Do lado de fora da janela, o vento de outono soprava suavemente, levando as folhas secas que caíam. No coração de Luísa, um sentimento de alívio começou a crescer lentamente. Alívio porque eles finalmente puderam ser honestos um com o outro. Embora o caminho à frente ainda estivesse cheio de desafios, eles estavam prontos para enfrentá-los juntos. Mas por trás da calma, Luísa percebeu que isso não era o fim de sua luta. Sônia ainda estava lá fora, e sua ameaça não havia desaparecido completamente. Mas uma coisa era certa, eles não desistiriam tão facilmente. Algumas semanas após a revelação de Afonso sobre seus ativos ocultos, a situação começou a se intensificar. Sônia, aparentemente ficando sem paciência, ressurgiu com uma nova ameaça. Desta vez, ela não apenas enviou uma carta ou fez uma ligação. Ela foi diretamente à casa de Afonso com uma atitude mais agressiva e pressionadora. Numa manhã nublada, a campainha tocou alto. Luísa abriu a porta e encontrou Sônia parada ali com um sorriso frio e sarcástico. Vim buscar o que é meu por direito, disse ela sem rodeios. Luísa sentiu o corpo gelar, mas tentou manter a calma. Por favor, entre, senhora. O seu Afonso está esperando. Sônia entrou com passos arrogantes, como se fosse a dona da casa. Quando Afonso apareceu na sala de estar, seu rosto ficou tenso instantaneamente. Sônia, disse ele baixinho, a voz pesada. O que você quer? Sônia riu friamente, seus olhos varrendo o cômodo com escárnio.
Não se faça de bobo, Afonso. Você sabe exatamente o que eu quero. O dinheiro. 10 milhões de dólares. Agora. Afonso suspirou longamente e disse com um tom firme: eu vou lhe dar o dinheiro, mas com uma condição. Você deve assinar um acordo de que nunca mais me ameaçará ou a minha família. Sônia sorriu sarcasticamente. Ah, então agora ela é sua família, é? Essa garotinha realmente conseguiu comprar seu coração, Afonso. Mas tudo bem, eu concordo. Contanto que o dinheiro seja transferido para minha conta imediatamente. Luísa sentiu a tensão no ar aumentar. Sabia que isso não era o fim de seus problemas. Sônia era uma pessoa astuta e não deixaria Afonso em paz tão facilmente sem garantir que tivesse conseguido tudo o que queria. Após uma breve negociação, Afonso concordou em transferir o dinheiro para a conta de Sônia em 24 horas. No entanto, algo parecia errado. Sônia parecia excessivamente confiante, como se tivesse outra carta na manga. Naquela noite, depois que Sônia foi embora, Luísa e Afonso sentaram-se no escritório, examinando os documentos preparados por Susana, sua advogada. Não gostei da atitude de Sônia hoje, disse Afonso com um tom preocupado. Ela estava confiante demais. Luísa assentiu, a mente cheia de suspeitas. Eu senti o mesmo, senhor. Será que ela realmente vai nos deixar em paz depois de receber o dinheiro? Afonso ficou em silêncio por um momento e depois disse: temos que ficar alertas. Susana disse que vai monitorar os movimentos de Sônia do nosso lado. Se ela tentar algo suspeito, podemos revidar. Luísa sentiu-se aliviada ao ouvir essas palavras, mas sabia que eles ainda não estavam completamente seguros. Sônia era uma grande ameaça, e eles precisavam estar preparados para qualquer eventualidade. No dia seguinte, enquanto Afonso processava a transferência do dinheiro, Luísa recebeu notícias de Susana. A advogada informou que Sônia estava, na verdade, sob vigilância policial por vários casos de fraude e extorsão semelhantes no passado. Susana também conseguiu provar que Sônia havia falsificado alguns documentos para fortalecer suas alegações contra Afonso. Esta é a nossa chance, disse Susana com um tom animado. Podemos denunciar Sônia à polícia e frustrar seu plano. Luísa sentiu uma nova esperança crescer em seu coração. Ela imediatamente contou a Afonso as notícias, e eles decidiram agir rapidamente. Com a ajuda de Susana, eles reuniram todas as provas necessárias e denunciaram Sônia às autoridades. Alguns dias depois, Sônia foi presa pela polícia sob a acusação de extorsão e falsificação de documentos. Quando a notícia chegou a Afonso e Luísa, eles se sentiram aliviados e exaustos. Sua longa luta finalmente deu frutos. No entanto, embora Sônia não fosse mais uma ameaça, Luísa e Afonso sabiam que isso não era o fim de sua jornada. Eles ainda tinham que enfrentar as consequências deste escândalo, incluindo a possível cobertura da mídia que poderia arruinar a reputação de Afonso. Numa noite depois que todos os problemas começaram a se acalmar, Luísa e Afonso sentaram-se na varanda dos fundos, olhando para o céu noturno cheio de estrelas. Eu não sei como te agradecer, Luísa, disse Afonso baixinho, a voz cheia de gratidão. Você me ajudou a superar tudo isso. Luísa sorriu levemente, os olhos cheios de emoção. Nós nos ajudamos, senhor. O senhor também se sacrificou muito por mim e por minha família. Afonso assentiu e olhou para Luísa com um olhar significativo. Espero que você possa me perdoar por tudo o que aconteceu. Sei que não sou perfeito, mas quero viver o resto da minha vida em paz com você. Luísa sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Sabia que o relacionamento deles não começou com amor, mas a longa e desafiadora jornada havia mudado tudo. Ela começou a sentir algo mais profundo, um afeto sincero por Afonso. Do lado de fora da varanda, o vento de outono soprava suavemente, levando as folhas secas que caíam. No coração de Luísa, um sentimento de alívio começou a crescer lentamente. Alívio porque eles finalmente conseguiram superar essa grande tempestade juntos. Mas por trás da calma, Luísa percebeu que isso não era o fim de sua luta. Ainda havia muitas coisas a enfrentar no futuro.
mas uma coisa era certa: eles não desistiriam tão facilmente. Algumas semanas após a prisão de Sônia, a vida de Luísa e Afonso começou a voltar ao normal, pelo menos na superfície. A imponente mansão não estava mais cheia de tensão ou medo. No entanto, para Luísa, algo mais profundo continuava a assombrar seus pensamentos. Ela começou a perceber que seu casamento não era apenas sobre sacrifício ou responsabilidade, mas também sobre uma escolha do coração. Numa manhã, enquanto o sol nascia no horizonte, Luísa sentou-se na varanda dos fundos com uma xícara de chá quente nas mãos. Ela olhava para o vasto jardim onde Afonso costumava se sentar para ler um livro ou simplesmente apreciar o ar da manhã. Sua mente estava cheia de perguntas difíceis de responder. Ela poderia continuar vivendo assim? Amava verdadeiramente Afonso ou estava apenas cumprindo este casamento por causa de sua mãe? Afonso apareceu atrás dela com passos lentos. "Por que está sentada aqui sozinha, minha filha?" ele perguntou suavemente, a voz cheia de preocupação. Luísa sorriu levemente, tentando esconder a dúvida em seu coração. "Só queria aproveitar a manhã, senhor." Afonso sentou-se ao lado dela, os olhos perdidos à distância. "Eu sei que passamos por muita coisa juntos, Luísa. Mas ainda sinto que algo a está incomodando." Luísa ficou em silêncio por um momento, tentando escolher as palavras certas. Finalmente, ela disse com uma voz baixa: "Seu Afonso, o senhor já sentiu que tudo isso foi um erro? Que não deveríamos ter nos casado?" Afonso se virou, os olhos cheios de surpresa. "Por que você pergunta isso?" Luísa abaixou a cabeça, lágrimas começando a se formar em seus olhos. "Porque estou confusa, senhor. No início, casei-me com o senhor por causa da minha mãe, mas agora estou começando a sentir outra coisa. Não sei se é amor ou apenas pena." Afonso suspirou longamente e colocou a mão no ombro de Luísa. "Eu sei que nosso casamento não começou com amor, minha filha. Mas espero que você possa ver que nunca tive a intenção de usá-la. Eu só queria viver o resto da minha vida com alguém em quem pudesse confiar." Luísa levantou a cabeça, os olhos cheios de emoção. "E eu também não sei o que sinto, senhor. Às vezes, sinto-me presa nesta situação. Mas, ao mesmo tempo, sinto que o senhor faz parte da minha vida agora." Afonso sorriu levemente, os olhos cheios de gratidão. "Obrigado, Luísa. Isso é suficiente para mim. Não peço seu amor. Só quero que possamos nos apoiar até o fim." Alguns dias depois, Luísa tomou uma grande decisão. Depois de muito pensar e refletir, decidiu ficar com Afonso. Não por dinheiro ou responsabilidade, mas porque encontrou um lugar em seu coração. Percebeu que, embora o casamento tenha sido inicialmente baseado em uma transação, o relacionamento deles havia se transformado em algo muito mais profundo. "Eu escolho ficar aqui, senhor", disse Luísa numa noite, enquanto estavam sentados na sala de estar. "Não por minha mãe ou pelas circunstâncias, mas porque sinto que este é o meu lugar." Afonso olhou para Luísa com um olhar comovido. "Obrigado, minha filha. Você não sabe como estou feliz em ouvir isso." No entanto, Luísa também tinha outro plano. Decidiu trazer sua mãe para São Paulo para morar com eles. Com a condição de sua mãe se estabilizando, Luísa sentiu que era o momento certo para reunir sua família. Afonso apoiou totalmente a decisão, até mesmo se oferecendo para pagar todos os custos da viagem e do tratamento da mãe de Luísa. "Este é o meu presente para você, Luísa", disse Afonso com um sorriso sincero. "Você me deu tanto. Agora deixe-me ajudar sua família." Luísa sentiu o coração cheio de gratidão. Sabia que Afonso não era perfeito, mas ele havia feito tudo o que podia para protegê-la e apoiá-la. Alguns meses depois, a mãe de Luísa chegou a São Paulo. Embora inicialmente constrangida, ela acabou se acostumando com a nova vida na casa de Afonso. Vendo sua mãe sorrir feliz no meio da pequena família que eles construíram, Luísa sentiu que todos os seus sacrifícios não foram em vão. Numa tarde ensolarada, Luísa e Afonso sentaram-se na varanda dos fundos, observando o pôr do sol juntos. Eles não falaram muito, mas havia uma paz palpável entre eles.
uma paz que não podia ser comprada com dinheiro ou bens. Obrigado, Luísa, disse Afonso baixinho, a voz suave, mas cheia de significado. Você deu um novo sentido à minha vida. Luísa sorriu, os olhos cheios de amor. E o Senhor deu uma nova esperança para minha família. Do lado de fora, o vento soprava suavemente, levando as folhas secas que caíam. No coração de Luísa e Afonso, havia uma felicidade crescente. Uma felicidade nascida do sacrifício, da empatia e da escolha de se amarem. Embora a jornada